bom dia, querido ouvinte da Rádio Conectado. Estamos começando mais um Viva Bela, o seu programa da mulher cristã aqui na Rádio Conectados com Deus. Seja muito, muito bem-vinda a este programa. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Estamos muito felizes com a sua presença aqui neste momento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de falar sobre esse assunto, antes de chamar a nossa convidada aqui, eu quero conversar um pouquinho com você. Quem fala é Heloísa Santos. Mais uma vez, seja bem-vinda. Aqui no Viva Bela nós falamos sobre vários programas, vários temas diferentes sobre a vida da mulher cristã. Todo assunto que é relevante para a nossa vida a gente está falando aqui. A gente já falou de finanças, já falamos de redes sociais, de autoestima, de vestuário. A gente já falou de muitos assuntos diferentes. Temperamento, saúde da mulher, dons, enfim. Se você tem um assunto do seu coração que você gostaria muito de ouvir aqui no programa Viva Bela, coloca aí pra gente no chat aí do site da rádio ou no chat do YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pode colocar aí, tá bom? E coloque aí também de onde você está nos ouvindo. Vai ser muito legal te desejar um bom dia todo personalizado e saber até onde nós estamos chegando. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre mulheres em missão. E para esse assunto tão especial, uma convidada também muito especial nós temos aqui hoje. Hoje eu convidei e estou muito feliz porque ela aceitou o convite, a Wisley Santiago. Wisley, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Viva Bela. Bom dia, Elô! Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, em especial as nossas queridas amigas que veio aqui hoje para receber uma mensagem toda especial. Olha, me sinto muito honrada de estar aqui nessa manhã, conversando com essa pessoa maravilhosa, essa menina linda, escolhida por Deus, a Elô, e também por estar aqui nesse momento com você, sabe, fazendo parte da sua manhã. Eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje vai ser muito legal para você. Para quem não me conhece, meu nome é Wisley Santiago, eu tô falando aqui de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, e é uma honra estar aqui nessa manhã com você. A honra é toda nossa. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que a Wisley sabe, porque ela experimenta todos os dias. Essa menina é muito animada, gente, ela não para. Então ela tem propriedade para falar sobre o que a gente vai conversar hoje. E hoje, como eu já falei, né, o nosso tema é Mulheres em Missão. Será que nós devemos também ser missionárias? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre mulheres da palavra. Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos que eu não consegui estar com vocês até o final do programa, mas a Raquel conduziu maravilhosamente bem. Inclusive, coloca aí pra gente se tá tudo bem com a imagem, com o áudio, que a gente vai gostar de saber, tá bom? Então, pra gente começar a nossa conversa de hoje, nós vamos começar do princípio. Na Bíblia nós encontramos uma ordenança muito especial, uma palavrinha de apenas 3 letras. Quem já ouviu aí falar no ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Uma coisa que a gente ouve sempre, né, na igreja, no meio cristão em geral. E Wisley, esse ide, ele foi dito especificamente a um grupo de pessoas, a um tipo apenas? Como é que funciona isso? Elô, isso é algo que eu amo conversar sobre, porque, sabe, é bem claro lá na Bíblia quando a gente lê, que Jesus ele não falou assim, olha, Elô, é só pra você. Olha, Wisley, é só pra você, tá bom? Ou ele não falou assim, olha, discípulos, é só pra você, tá bom? Não, ele falou, tipo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não deixou especificado, olha, eu só quero os homens nesse projeto. Eu só quero as crianças nesse projeto. Ele deixou bem claro que ele precisa de todo mundo, porque como é que só um grupo específico é possível, né? Mas como só um grupo de pessoas vai levar a mensagem pelo mundo inteiro? Precisa de
um carisma, sabe? Uma mão especial nesse meio, nessa missão de cumprir esse ID, você não acha, Lô? Com certeza, com certeza. Olha só, nós temos aqui no chat do YouTube, nos dando bom dia, a Sandra Ribeiro. Sandra, seja muito bem-vinda ao Viva minha Bela. mãezinha! É sua mãe? Ai, que legal! Veio aqui beijo! nos prestigiar. Seja muito bem-vinda. Um bom dia para você, Sandra. Muito bem, o que o Isley falou é muito verdade. O ID é algo amplo, né? A comissão evangélica é algo que é dado aos cristãos, não aos cristãos apenas homens ou cristãos apenas mulheres ou apenas as crianças, os idosos, os jovens. Não, pastores, exatamente. Não é só para um grupo específico. O grupo específico que recebe essa missão é o grupo dos cristãos, apenas. Mas aí dentro desse grupo a gente tem uma gama de pessoas diferentes, não é mesmo? Sim. São aquelas pessoas que, tipo, aceitam essa mensagem de Jesus, né? Nós, cristãos, nós que entendemos que temos um chamado especial. Então, esse ID é para nós. Tipo, não é específico, só fulano tem um chamado. Não, é um chamado para quem aceita. Exatamente. Quando a gente lê ali no Espírito de Profecia, a gente encontra, por exemplo, no livro Serviço Cristão, que fala muito sobre evangelismo, né? Sobre o nosso serviço, o que a gente deve fazer para servir as outras pessoas. A gente vê ali que as mulheres, elas conseguem chegar a lugares que homens não conseguem. Não porque elas são melhores ou piores, não. Cada um tem sua função específica, cada um tem a sua especialidade. Os homens são ótimos em determinados assuntos ou em determinadas áreas, enfim, dentro, né, do trabalho missionário, mas as mulheres conseguem entrar ali num lugarzinho todo especial do coração que os homens não conseguem chegar. Então, essa é a missão especial dada a nós, que é exatamente o que a Wesley falou, né? Que a gente consegue chegar a lugarzinhos que às vezes outras pessoas não conseguem. A gente precisa assumir esse lugar que foi dado a nós e valorizar e realmente cumprir de acordo com aquilo que nos foi dado, né? Exato, é uma missão muito linda, sabe, Lu? E assim, por mais que eu já ouvi muitos pregadores, né, lá na frente, os homens pregando, também já ouvi, né, tipo, muitas pessoas não evangelizar, mas é muito claro quando você vê o trabalho que é feito por uma mulher, que a gente enxerga coisas que geralmente os homens não enxergam. Não estou desvalorizando, tá bom, homens? Tem o seu cantinho também no ID, todo mundo tem, mas a mulher tem algo especial, sabe? Algo muito especial que Deus colocou assim, que a gente consegue ver o que os homens não enxergam no sentido de entrar. Como introduzir aquilo para as pessoas? Ou o que será que seria essencial nesse momento para me levar ao ID? Porque nós sabemos que cada pessoa funciona de um jeito. E minha opinião, gente, posso estar errada, mas a mulher ela tem toda uma visão para ver melhor isso, tipo, como que eu posso falar com determinada pessoa, como que eu posso falar com outro tipo de pessoa, para que eu possa cumprir esse ID, sabe? Talvez naquela questão do sentimentalismo, né? Que a mulher, ela, no geral, é mais sentimental. Então tem aquela questão do tato, talvez da empatia também. Ocasião. Essa era a palavra que eu queria, sensibilidade, exatamente. Então acaba conseguindo ali mexer um pouquinho mais nessa parte. Mas seguindo, tem um projeto muito especial da igreja que, na verdade, existem vários projetos, né? Vários projetos. A gente tem as missões, que assim, gente, que saudade de missão. Nessa época de pandemia, a gente não está tendo mais missão. E é uma boa oportunidade da gente fazer o ID, né? Às vezes a gente pode não estar ali pregando diretamente, porque nas missões a gente faz atendimentos às pessoas, né? Atendimento de saúde e alguns outros atendimentos, jurídico, aconselhamento, enfim, vários tipos de atendimento. Então, a gente não está diretamente pregando a palavra de Deus.
tirando aquela parte, né, que tem a sala 4, que é bem conhecida, que ficam os pastores aconselhando, e ali é um pouco mais direto. Mas as outras, a gente está pregando o evangelho de uma outra forma. A gente tem também a comportagem, os projetos de comportagem nas férias, né, que é outra forma de pregar o evangelho. E a gente tem também o projeto Jovem Missionário, que a Wesley participou, inclusive. Wesley, conta um pouco pra gente como é que funciona esse projeto, como é que ele é, como que você conheceu o projeto, como foi o seu processo de decidir, e foi uma coisa assim, fiquei sabendo, gostei, vou, ou foi todo um processo que você pensou, enfim, conta aí pra gente. Olha, é uma história bem doida e, tipo, muito interessante nesse sentido. Bom, falando mais um pouquinho sobre isso, eu participei do projeto Jovens Missionários da ASPA, que foi em São Paulo. E detalhe, eu sou aqui no interior de Minas, tipo quase divisa com a Bahia, bem longe, bem longe. E é um projeto incrível, onde você dedica um ano da sua vida para Deus. Eu não sei exatamente se está funcionando agora, nessa fase de pandemia. Eu sei que tem mais projetos assim, parecidos, nesse sentido também, em relação à União. Mas eu quero falar um pouco sobre, assim, falar mais, né, sobre o que eu participei, que foi esse projeto Jovens Missionários da ASPA. Como que eu descobri esse projeto? A minha irmã adotiva, minha melhor amiga, ela encontrou o cartaz e mais ou menos o projeto começou em fevereiro, finalzinho de fevereiro, se não me engano. Foi início de março. Foi bem nesse meio. Eu cheguei no início de março, sabe? Mas ela me mandou o cartaz, mais ou menos em dezembro, e eu falei, não, eu já tô com a minha vida planejada aqui, né, já vou começar a faculdade, tava tudo planejado para me mudar para uma outra cidade aqui perto. Eu falei, não, minha vida já tá tudo encaminhadinho aqui, vou continuar com os planos. E aí eu não dei muita bola. E em fevereiro a gente foi pro Retiro de Carnaval, aqui da região, e lá no Retiro de Carnaval, eu tava com os meus projetos, eu ia para uma cidade mais próxima daqui e, tipo, ficar perto da família, né, ao mesmo tempo, e eu ia também trabalhar com a comportagem. E aí lá no retiro, a minha tia vira pra mim e fala assim, Wesley, você tá indo, né, pra comportagem, por que você não procura uma equipe? Por que você não procura, assim, algo maior? E eu fiquei tipo, nossa, interessante isso. E aí a gente voltou na quinta-feira do Retiro de Carnaval e o treinamento do projeto dos Jovens Missionários começava na segunda-feira. Na quinta-feira à noite, a minha mãezinha, que ela tá aqui acompanhando a gente, ela postou o cartaz no story nos status do WhatsApp dela. E quando eu vi o cartaz, sabe, o meu coração bateu mais forte, aquela coisa, tipo, sabe, será que é pra mim? E eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Eu tô com a minha vida toda planejada. Eu já tenho tudo encaminhado. As minhas malas já estavam prontas, porque na segunda era pra mim estar em Montes Claros, que é outra cidade perto daqui. Só que sabe quando o coração bate assim, acelerado mais forte? Eu falei, tá bom, eu vou pedir, vou conversar com o Senhor e o Senhor vai me dar alguns sinais. E aí eu fiz uma oração, conversando com Deus. Eu falei, Senhor, é o seguinte, meu coração tá ardendo por isso. Se é um chamado, assim, se é o que o Senhor quer pra mim, me fala alguma coisa, sabe? Me dá um sinal. E os meus pais, eles sempre foram muito protetores, digamos assim. A minha mãe, ela nunca foi muito liberal em relação a eu sair, essas coisas. E aí eu já cheguei com cartaz pra ela na quinta-feira à noite e falei, mãe, é o seguinte, eu quero muito ir. Olha o cartaz, e aí eu mostrei os detalhes, né? Como é que ia ser, dedicar um ano da vida, metade do período de ser missionário, que a gente ia ajudar lugares que tinha poucas pessoas ou pequenos grupos e ao mesmo tempo comportando. E lá em São Paulo. Aí eu falei, será que como é a reação dela? Aí ela olhou pro cartaz, olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou deixar essa decisão na sua mão. Tipo, você decide o que é melhor pra sua vida e o que você decidir eu apoio. Eu fiquei, tá bom. Na época eu trabalhava de carteira assinada. E pra você dar baixa na carteira, tipo, é muito enrolado, é muita confusão. Na sexta-feira, eu já chamei meu patrão e conversei com ele. Ele é da nossa igreja também. É o meu tio, inclusive. Aí ele falou assim, olha, é um projeto fantástico. Vai, investe, porque vai ser a sua experiência de vida. E eu, Demais. Ele quer que eu vou. Tipo assim, sabe, foi muita coisa se encaminhando. A única coisa que eu fiquei mais preocupada foi em relação realmente ao trabalho. E eu falei, como é que eu vou conseguir, né, dar baixo nisso tudo? Só que eu entreguei tudo nas mãos de Deus.
E, Elô, sério, tipo, em um dia eu consegui resolver toda a papelada. Enquanto isso, eu conversei com o Rafael, que é o departamental de jovens. E ele falou, olha, Wesley, faz o que você conseguir, mas vem, mesmo atrasada, mas vem pro treinamento, porque vai ser muito bom. Só não fica parada, tipo, resolve o que você conseguir. Eu resolvi logo, nesse período eu também conversei com uma prima minha, ela aceitou de ir também, e aí na quinta-feira eu estava em São Paulo. Tipo, minha vida mudou completamente em 3 dias. Quando eu pisei o pé, sabe, fora do ônibus, eu falei assim, Senhor, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Onde que eu vim parar? E não tinha mais como voltar. Eu já tava em São Paulo, já tava o pessoal lá. Eu falei, tá bom, só vamos. Seja o que o senhor quiser. E aí eu cheguei e eu fiquei até meio assim, porque eu não peguei muito treinamento e eu nunca tinha comportado na minha vida. Nunca tinha participado de algo tão grande assim, né? Só que eu entreguei muito nas mãos de Deus. E eu vi muito Ele guiando todas as coisas, sabe? Cheguei lá, minha melhor amiga tava lá, e eu conheci pessoas novas, pessoas diferentes. A gente era um grupo de 24 pessoas, se eu não me engano, no total. E em meio a esses 24 pessoas, tinha representantes de 7 países diferentes. Então, pensa em tudo que era tudo isso, sabe? Foi muito incrível. Depois do treinamento veio a parte do realmente, né? Vamos ver, tipo, vamos lá, trabalhar. E aí, logo em seguida, veio a pandemia, já estourou. Então, tinha muitas coisas, assim, novidade, primeira vez fora de casa, e veio a pandemia. Só que, quando a gente entrega nas mãos de Deus de verdade, Elô, Ele simplesmente só fala assim, ó, filha, eu vou te usar. Sabe, independente do lugar, independente da situação que esteja o mundo, independente do caos, seja com uma pessoa, mas eu vou te usar, não se preocupa. E o primeiro campo que eu fiquei foi em Botucatu. E assim, eu falo que naquela primeira parte, foi bem assim que estourou a pandemia, e a gente ficou bem recluso, tava todo mundo muito preocupado com o que ia ser, o que não ia ser. Então, eu vi ali que foi uma parte de Deus falando assim, ó, calma, eu preciso trabalhar primeiro em cada um de vocês. E a gente teve um crescimento enorme nessa primeira etapa, sabe? Eu falo por mim, a minha experiência, porque eu cresci muito. Foi como se Deus estivesse falando assim, ó, filha, você tem coisas que precisa moldar. Peraí, deixa eu só encaixar aqui algumas coisinhas, porque aí sim você vai estar pronta para mim te usar. E muita coisa aconteceu, e aí a segunda etapa do projeto, o segundo semestre, foi em Peruíbe, que é uma cidade litoral de São Paulo. E, nossa, que lugar fantástico. E, assim, eu fiz a obra com algumas pessoas, mas em Botucatu foi mais particular, sabe? Assim, com uma pessoa, alguém que estava precisando, uma outra pessoa. Em Peruíbe já foi algo maior. A gente chegou lá, lá tem uma família, e aí tem um pequeno grupo com essa família. E essa família faz um trabalho muito lindo com crianças. Então, a gente já chegou assim, sabe? Olha, precisamos de vocês. E lá em Peruíbe foi um trio. Em Botucatu era uma dupla, eu e a Josiane. E aí em Peruíbe foi um trio. Eu, a Jennifer e a Midi. Então, 3 meninas de, tipo, 3 lugares completamente diferentes. Eu de Minas, a Jennifer de Brasília e a Midi lá do Rio Grande do Sul. Pensa nessa casa. 3 costumes completamente diferentes. Então, foi um crescimento em todas as áreas da vida, sabe? Tipo, um costume de cá, outro costume de lá, e a gente ficava, tá, mas é normal isso não, tudo bem, vamos, né, respeitar o espaço uma da outra. Só que quando a gente ia se encaixando, à medida que a gente ia se adaptando, a gente via que tinha que ser aquele trio, sabe? Principalmente no trabalho dos missionários, como eu tava falando, gente, eu me empolgo na hora de contar a história, então tenham paciência comigo. Ainda mais experiência de vida com um pequeno grupo foi muito incrível, porque a gente via Deus usando a capacidade de cada uma para levantar algo maior, sabe? A Jenny era tipo, nossa, assim, o nosso ponto, o elo, sabe? Que segurava a gente, fala, não, olha, realmente. E aí vinha eu com a empolgação, vinha a Midi com a leveza, e a gente viu que Deus encaixou esses 3 e criou algo muito fantástico lá. O nosso trabalho foi
uma experiência que eu vou levar para a vida inteira, as pessoas que nós impactamos lá, o trabalho que nós fizemos com as pessoas. E assim, o marco principal para mim foi no evento, no Dia das Crianças. A gente conseguiu fazer um evento pequeno por causa da pandemia, mas a gente conseguiu fazer o evento com algumas crianças que nós conseguimos, sabe, continuar o trabalho que o pessoal já tinha começado, e com algumas outras pessoas também. Então, quando eu parei e eu vi aquelas crianças naquele lugar, o sobrinho da dona da casa do pequeno grupo, ele se prontificou a ir cortar o cabelo de graça, junto com um amigo. Então, foi algo totalmente guiado por Deus. E aí, quando eu vi todas aquelas crianças, os vizinhos também lá, e os vizinhos ajudaram, empenharam para isso acontecer, sabe, com comida, com bolo. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, Senhor, que fantástico, sabe? Tipo, eu nasci para isso, eu nasci para estar nesse meio, levando e tudo mais. E o que veio com tudo isso, que a gente viveu em Peruíbe, foi que a gente foi sim fantástico, sabe? Sair de casa e tudo mais. Só que lá em Peruíbe foi uma experiência, esse projeto todo em si, foi uma experiência de crescimento em todas as áreas da vida. Sabe? Foi como se Deus falasse assim, ó, filha, eu só preciso do seu aceita. Só preciso do seu, tipo, que você vai. Porque eu quero te usar em todas as áreas. Lá ele nos usou em muitas áreas, sabe? Como apoio, como... Lá em Peruíbe, por ser um pequeno grupo, a assistência, tipo, a maior parte era a gente que fazia. Então, era pregação, era gente, estudo bíblico, era gente. E isso foi um crescimento muito grande. Nossa, melhor experiência, assim, da vida. E os laços, as conexões que nós criamos lá, coisas que a gente leva para a vida inteira. Então, esse projeto foi meu maior marco de vida, porque trouxe muito crescimento em muitas áreas da vida. E eu creio que eu saí do projeto, tipo, quando terminou tudo, eu encerrei falando assim, olha, isso é algo que todo jovem cristão precisa passar. Sabe, eu não digo assim, não precisa passar os perrengues de uma pandemia, mas o se doar, sabe, o viver essa experiência de estar ali pelas pessoas, de estar ali para fazer algo por outras pessoas, foi simplesmente fantástico. Demais, é muito legal ouvir esse tipo de experiência. Você que está nos ouvindo, querido ouvinte, você que está nos escutando, nos acompanhando, se você quiser participar desse projeto, procura saber, pergunta, quem sabe, né, não tem outras edições aí que você possa participar também, vivenciar tudo isso aí que a Wesley falou. Inclusive tem um acontecendo agora a nível de união. E quando eu estava aqui em Missões antes, veio uma amiga morar em casa porque o lugar onde ela morava não tinha tanta facilidade com colégio, essas coisas. E quando eu estava lá, ela tomou a decisão de participar também de um projeto. E aí, atualmente, ela está participando desse projeto, que é a nível de união. Que legal, então, tá vendo só? Então, vamos procurar saber, se você quiser, se você tiver a oportunidade, não perde. Antes da gente continuar a nossa conversa, que tá um papo muito legal, muito animado, nós vamos ter uma pausa agora. Então, daqui a pouco a gente volta. Medite nessa canção, que tem tudo a ver com o assunto do nosso programa hoje, tá bom? Voltamos em alguns minutos.
deixou levar a mensagem que traz salvação e paz ao pecador. Eu quero usar a palavra certa, quero falar de maneira aberta e assim ganhar muitas almas para Jesus. Estamos de volta com o seu programa Viva Bela aqui na Rádio Conectados com Deus. Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante para todo cristão e também para a mulher cristã. Mulheres em missão. Como ser uma missionária? Será que isso é importante mesmo? Vimos um pouco disso no primeiro bloco. Falamos um pouco sobre o projeto Jovem Missionário, que a nossa convidada Wisley Santiago participou, e ela deu seu testemunho aqui. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto tão importante. Mas antes eu queria dar um bom dia, as boas-vindas para o canal aqui que comentou, o pastor Hermes e Nice. Não sei se são os dois que estão ouvindo ou se é só a Nice. De qualquer forma, um bom dia para você, para vocês. Sejam bem-vindos. E aqui a gente viu aqui também nos comentários a Sandra, a mãe da Wisley, também está acompanhando aqui a gente e estava lembrando desses momentos que a Wisley comentou. Se você não conferiu, se você não estava online acompanhando a gente no início, depois você pode voltar. No YouTube vai ficar gravado esse programa, então você pode assistir e ouvir desde o início, tá bom? Então nós vamos convidar novamente a nossa querida Wisley para aparecer aqui com a gente, para a gente voltar a conversar sobre esse assunto tão importante. E agora, a gente viu, né, que de fato o ID é para todos. A gente viu um exemplo de como cumprir o ID, né, o caso do projeto. E nós encontramos na Bíblia vários exemplos de mulheres que foram missionárias, né, Wisley? Você quer comentar algum aí que você gosta muito, que é muito especial para você? Então, existem vários vídeos que a gente pode se inspirar, e o que eu acho mais incrível na Bíblia é que o ID feminino, ele tem todo um contexto diferenciado, sabe, para cada mulher. Então tem muitos exemplos que a gente pode pegar. Mas, assim, a minha inspiração mesmo, inclusive, a gente estava até conversando com mensagem hoje, e eu vi que a gente tem isso em comum, que é o da mulher samaritana, sabe? Acho que de todos aquele é o ID mais incrível, sabe? Que a gente vê de alguém que realmente teve o coração aberto para aceitar a mensagem. Sabe? Ela tinha todas as desculpas possíveis para falar assim, não, isso não é para mim. Tem outra que está mais capacitada. Tem a Elo que fala super bem. Tem a Wisley que já participou de algum... Mas ela não falou isso, sabe? Tipo, a vizinha ou a outra fulana que podia estar lá no lugar dela. Mas simplesmente ela viu que Jesus estava ali disposto a oferecer a água da vida para ela. E ela ficou tipo, manda mais.
quero receber dessa água. Eu tô suja no momento, mas eu sei que essa água pode me limpar. E o ID é muito sobre isso, sabe? Não é sobre o que a gente faz, não é sobre quem a gente é, mas é o que a gente se torna depois de receber dessa água da vida. E pra mim, o mais lindo disso tudo é ela simplesmente deixar o cântaro. Pra quem não sabe, o horário que ela foi lá naquele poço era o horário que menos tinha pessoas. Era o horário que, tipo, ela tava indo escondida da sociedade naquele horário pra ir pegar água. E quando Jesus veio e jorrou a fonte da vida nela, ela, sabe, esqueceu dos seus pecados e foi. Independente de quantos maridos ela teve, independente do passado que ela tinha, ela falou, não, mais pessoas precisam disso. Ela deixou de lado o eu dela naquele momento. E o ID é muito sobre isso. Sabe? É sobre a gente deixar de lado o egoísmo, o ego, o que vai ser melhor pra mim, o que não vai ser. Ah, mas eu não vou naquela missão, Elô, porque vai ser muito longe. Ah, mas eu não vou ter todas as coisas que eu tenho aqui em casa agora. E o ID é muito sobre você fazer a diferença, deixando o seu eu, não de lado, mas colocando o outro como prioridade naquele momento. Sabe? Porque é muito gostoso essa sensação de, tipo, eu quero que outras pessoas vivam essa experiência que eu tô vivendo. Aquela mulher falou assim, eu quero que outras pessoas bebam da fonte da água da vida. E essa, pra mim, é de todas a experiência mais linda. E uma coisa que me chama também muita atenção na Bíblia em relação ao ID feminino é que as mulheres foram as primeiras para quem Jesus apareceu. Por que será que as mulheres foram as primeiras para quem Jesus apareceu? Sabe, na Bíblia não tem nada em vão, não tem nada por acaso. Jesus, não, né? Vou aparecer aqui porque elas foram as primeiras a me visitar. Não, é muito além disso. Tudo na Bíblia tem um porquê, tudo na Bíblia tem um significado a mais. Tem um porquê Jesus ter aparecido primeiro para aquelas mulheres. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Elô? Eu acho lindo o relacionamento que Jesus tinha com as mulheres. A importância que ele dava para elas. E elas realmente não simplesmente chegaram lá e viram um túmulo vazio e é isso aí. Elas realmente foram missionárias. Os anjos apareceram ali para elas e falaram, olha, vai lá, vão lá, contem aos discípulos, inclusive a Pedro. Eles ainda frisam isso de Pedro, que eu acho incrível nessa história também, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E Jesus faz a questão de deixar esse recado. Avisem para eles que o mestre vai encontrá-los lá na Galileia e elas vão. E dentre elas também tem Maria Madalena. Acontece todo um contexto lá, né? Que vem Pedro e João e olham o túmulo vazio e para eles ninguém apareceu. E aí eles já começam a desacreditar e ficam chateados. E Maria Madalena fica super chateada também, já começa a achar que roubaram mesmo o mestre. E de repente ele aparece para ela. E também fala para ela contar que ele está vivo, que ele ressuscitou. Contar para os irmãos, eu acho isso muito incrível. E você comentou que a gente tem em comum essa questão da mulher samaritana, né? Eu acho demais essa história. Demais, demais. Porque Jesus escolheu se revelar como Messias. Para ela, foi a primeira pessoa para quem ele disse, eu sou o Messias. E é exatamente isso que você falou. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para se esconder, para rejeitar o ID. Mas quando ela viu que aquele era o Messias a quem eles esperavam, ela simplesmente se mandou. Ela não ligou pro fato de que ela teve não sei quantos maridos e que o marido que ela tava não era dela. Ela não se importou com essa questão, com os seus ela se importou sim com seus pecados, né? Porque ela apresentou isso para Jesus, mas ela não deixou que aquilo impedisse que ela fosse contar aos outros. E ela saiu e foi, falou para todo mundo: vejam aquele que disse tudo que eu tenho feito. E vieram mesmo. E a gente sabe que no contexto da história, os judeus e os samaritanos não se davam. Eles se odiavam mesmo. Então Jesus quebrou muitas barreiras ali. A barreira da nação, digamos assim, né, do povo. A barreira também de conversar com uma mulher de outro povo, uma mulher pecadora. E ela foi a primeira missionária da terra dela. É incrível demais, incrível. Muito maravilhosa. E, tipo, acho que a graça maior, o charme de toda essa história é aquilo que você falou, sabe? É todo o contexto.
tem muitas pecinhas que juntas deixam essa história uma das mais incríveis. Não foi simplesmente Jesus chegando para uma mulher e falando e ela foi lá pregar. Não, tem todo um contexto, tem todo, inclusive você, mulher que está aqui, inclusive você, ouvinte que está nos ouvindo nesse momento. Um incentivo que eu deixo para vocês é: estuda um pouco mais sobre essa história. A gente tem muito para aprender com ela. Sabe, eu já li acho que umas 4, 5 vezes, e toda vez que eu leio, eu descubro algo diferente naquela história que nos ajuda a cumprir o nosso ID, que mostra que, sabe, o ID é para todo mundo. O ID é principalmente para aqueles que vivem nessa fase que a gente está vendo agora. Sabe, um mundo de caos, um mundo onde todas as circunstâncias, tipo, tudo, né? Se a gente fosse analisar tudo isso que vem de fora, a gente ficaria, não, caso não vou falar, não vou abrir minha boca, não vou... Mas esse era o contexto também da mulher samaritana. Ela tinha tudo para dizer não. Ela tinha tudo para engolir toda aquela palavra, para guardar só para ela. Só que ela decidiu não guardar. Ela decidiu compartilhar com outras pessoas. É muito incrível essa história. Exatamente. Se você quer aprender um pouco mais, relembrar, essa história está lá em João 4. E eu super indico O Desejado de Todas as Nações. Tem um capítulo só sobre isso. Se não me engano, o capítulo se chama Junto ao Poço de Jacó. É algo assim. Você precisa ler, porque lá traz alguns detalhes. É maravilhoso, gente. Se você não tem, querido ouvinte, se você não tem O Desejado de Todas as Nações em casa, não é desculpa. Porque na internet você encontra o PDF, tá lá e é liberado, não é pirata. Realmente a editora liberou. Tem um aplicativo que você pode baixar na Play Store, que é EGW. Você já encontra todos os livros da autora. E tá lá, você pode ler e acompanhar. Essa história é maravilhosa. A gente tem também um exemplo que eu acho uma gracinha, que é da menina cativa. O nome dela não tá revelado pra gente, a gente não sabe, a gente só sabe que era uma menina, era bem jovem, que foi levada como escrava para uma terra distante, e lá ela também testemunhou de Deus, né? O seu senhor, Naamã, ficou leproso. A gente sabe que naquela época não tinha cura lepra, e ela não deixou a oportunidade de passar, não. Ela falou para sua senhora: olha, lá em Israel existe um profeta, ele pode curar o meu senhor. E ele foi curado. Um ótimo exemplo também, desde uma menina. E a gente vê como que ela foi bem educada, né? Os pais ali a educaram muito bem para ela chegar ao ponto de estar numa outra cidade, num outro povo, sendo escrava. Ela podia simplesmente: eu não quero saber mais nada. Né? Tô aqui sofrendo, sofrendo longe da minha família, né? Tô longe dos meus pais, tô escrava, serva. Mas não, ela viu de uma outra perspectiva, ela testemunhou, ela foi uma missionária, ela aceitou a missão, como diz o hino que a gente viu no intervalo, né? Eu aceito, Senhor, a missão. E ela aceitou a missão dela. E ela decidiu viver essa missão, né, Lu? Tipo, em algum momento do dia dela ali, ela viu que alguém tava precisando, e mesmo ele sendo o patrão, mesmo ela sendo a serva, mesmo ela sendo só uma menina, ela simplesmente foi lá e falou: olha, sabe, foi um instrumento desse ID. E o patrão dela não era simplesmente qualquer homem lá daquele lugar. Ele era o chefe do exército, ou seja, o homem ali que liderou a escravidão dela e do seu povo. Simples assim. Mas ela viu de uma outra perspectiva. Ela realmente se deixou ser usada por Deus. E na Bíblia a gente encontra outros exemplos também, a gente pode pesquisar. Não só na Bíblia a gente encontra, como toda a história da igreja, do cristianismo, a gente encontra histórias incríveis de mulheres, moças, enfim, que cumpriram a sua missão, que foram missionárias aonde estavam. Tem um exemplo que eu gosto muito, só para a gente fechar esse tópico, que é de uma escritora chamada Elizabeth Elliot. Ela foi missionária no Equador, numa tribo do Equador, e perdeu seu marido ali. Uau. O pessoal da tribo matou o seu marido. E você acha que ela deu as costas? Ela tinha uma menina, tinha uma filha, elas continuaram lá trabalhando, inclusive a filha sentiu ser uma honra ter
passado por aquilo por conta de Jesus. Por seu pai ter sido achado digno, digamos assim, por ter morrido por Jesus. E elas continuaram fazendo trabalho naquele local e muita gente se converteu. Eu acho esse exemplo um exemplo muito tocante. Então, a gente precisa também cumprir o nosso ID, o nosso chamado, sermos missionárias. E aí a gente entra no nosso último tópico, infelizmente, já estamos chegando ao fim, caminhando ao fim do programa, mas ainda tem um tempinho aí pra gente conversar. Que é como é que a gente pode colocar em prática a nossa missão, sendo mulheres missionárias na prática. Será que tem só um jeito? Será que eu preciso, para eu ser missionária, eu preciso fazer igual Elizabeth Elliot e ir lá para uma tribo distante que não conhece de Jesus para pregar? Isso é muito importante, mas será que é só isso que eu devo fazer? Fala alguns exemplos aí pra gente, Wesley. Olha, eu vou trazer o contexto do que a gente falou e introduzir nesse assunto. A gente falou sobre a mulher samaritana, nós falamos também sobre a menina cativa. E que lição a gente pode trazer da vida delas para a gente cumprir o nosso ID? Sabe, são 3 exemplos, né, da Elizabeth Elliot também. São 3 exemplos que a gente aprende muito com eles. A mulher samaritana, ela conheceu Jesus ali na sua cidade, né, um pouco afastada da sua cidade. E assim que ela recebeu aquela mensagem, ela correu para a cidade dela e falou para todas as pessoas que ouviram. Sabe quantas pessoas na sua cidade conheceu Jesus através de você? Ou quantas pessoas na sua cidade você teve a oportunidade de... Você criou a oportunidade de falar de Jesus para elas. Porque agora a gente tem a pandemia, né? As pessoas podem falar, não, mas pandemia, eu não vou visitar as pessoas. Mas você com certeza tem muitas pessoas da sua cidade nas suas redes sociais, no seu contato. E muitas vezes o que elas estão precisando nesse momento é só de você chegar lá e falar assim, olha, sabia que Jesus te ama muito? Ou tipo, nossa, você tá passando por essa situação? Tem um texto na Bíblia que vai te ajudar muito. O ID, ele é muito além de você, é muito importante as missões, é muito importante todo o contexto, tipo, vamos, né, para tal lugar. Só que o ID, ele é algo que pode ser cumprido em qualquer lugar. A mulher samaritana, ela cumpriu o ID dela na cidade dela. A menina cativa, ela cumpriu o ID dentro da casa que ela trabalhava, dentro da casa que ela morava. Ela não precisou voltar para a terra dela, ela não precisou nem ir na casa do vizinho. Ela precisou simplesmente falar para o patrão que aquilo que ele estava passando tinha uma esperança. Sabe, talvez tenha alguém na sua família, alguém dentro da sua casa, que na correria da vida, na correria do dia a dia, a gente não vê que tá, né, tão assim. Ou a gente não vê a situação que aquela pessoa tá passando. Mas o seu simples chegar e falar assim, olha, eu senti no meu coração, hoje eu ouvi uma mensagem muito especial, ou se você quiser nem comentar também, nem precisa. O importante é você cumprir o seu ID. Mas você chegar e falar assim, olha, eu tô sentindo, só simplesmente sentindo, Deus quer falar com você através de alguma mensagem. Quer fazer uma oração comigo? Vamos fazer uma oração? Ou então, olha, você já viu aquele texto interessante lá em tal livro que fala assim? Eu tava pensando nele esses dias. Pra você, talvez não seja tanta diferença assim, mas você não sabe o impacto que isso vai causar na vida de outra pessoa. E olha o quanto foi incrível, sabe? Se você pesquisar todo o contexto, toda a história da Elizabeth Elliot, você vai entender que foi fantástico o agir de Deus na vida dela, porque ela decidiu renunciar ao seu conforto, ela decidiu renunciar ao seu cantinho, essa casa, para ir para um outro lugar em prol de vidas, sabe, de pessoas. O nosso ID tem lugar em cada área da vida. O nosso ID tem uma forma toda especial de ser cumprido em todos os lugares. Se você quer cumprir longe, você não pode viajar agora, ótimo. Nós temos Instagram, nós temos YouTube, nós temos a Elo, temos Toda Bela, gente. Viva Bela. Temos aqui, então, existem muitos meios de você acessar outras pessoas. Sabe, eu tenho certeza que a Elo vai amar receber um pedido para uma participação especial aqui. Nós temos muitos meios de conseguir, de acessar pessoas. E assim, tem pessoas sedentas em todos os lugares. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não falou assim, olha, vai só na sua casa. Olha, vai só na sua cidade. Olha, vai lá para tal país. Ele não falou só esses lugares específicos, mas eu tenho certeza
Se você decidir fazer nesses lugares específicos, vai fazer toda a diferença. E você está conectado com pessoas, você está conectado com esse meio. Eu sei que a Elo tem muitas experiências incríveis também para trazer para a gente, tipo, nesse meio de missão, nesse meio de participação, porque ela também já viveu muito isso. Então, você se conectar com pessoas que já passaram, que decidiram, que escolheram cumprir o seu ID, independente dessas 3 formas, é muito importante para sua vida, porque isso vai ser um incentivo. Sabe, talvez agora seja muito bom, talvez agora você ouviu toda essa palavra, tá ouvindo tudo isso que a gente tá falando, você fala assim, nossa, eu quero cumprir o meu ID, eu vou cumprir o meu ID. Só que aí, amanhã, como é que será que você vai estar? Será que você vai estar nessa mesma energia? É muito importante você ter o seu momento com Deus e falar assim, Deus, eu aceito, eu quero cumprir o meu ID, me mostra onde. E também é muito importante você estar conectado com as pessoas para isso. Sabe, é você ouvir uma experiência, é você acompanhar alguém que vive isso, alguém que fala sobre isso, porque isso vai ser muito incentivo. Elo, faz diferença para você tudo isso? Faz sentido? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito de John Wesley, que ele dizia, a minha capela é o mundo. E o nosso obreiro aqui do campo, ele também fala que a gente... o lugar da gente pegar é o mundo. O mundo é o nosso lugar missionário. Então a gente precisa realmente aproveitar todos os lugares onde a gente estiver para falar de Jesus. É no nosso lar, é na nossa escola, faculdade, é no nosso trabalho, em todo lugar que a gente estiver, nas redes sociais também, que é o lugar assim, que hoje está sendo mais visitado, ainda mais com essa questão de pandemia. Então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo. A gente tem aqui um comentário no YouTube, a Ana Cláudia Santos. Bom dia, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ela disse assim, hoje não vemos Jesus pessoalmente, mas acredito que ele fala em particular com cada um de nós. Ele nos chama, nos dá uma missão. Isso é muito gratificante, é realmente muito gratificante. E ele tem uma missão para cada uma de nós. Mas uma coisa é verdade, todas nós temos uma missão em comum, que é pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos fazer mais uma pausa e nós já voltamos dentro de alguns minutinhos. Medite nessa canção que vamos ouvir.
brilhar, fazendo a diferença por onde caminhar. Através do nosso exemplo, muitos verão a luz e assim conhecerão Cristo Existe tanta gente sofrendo sem amor, passando muito tempo cultivando rancor. Se seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Programa Viva Bela. Neste momento eu quero pedir que você prepare o seu coração. Vamos fazer uma breve oração que nós vamos falar da palavra de Deus para fechar esse programa com chave de ouro, com uma reflexão na palavra de Deus. Vamos orar rapidinho, pedir a ajuda dele, o entendimento do Senhor? Onde você estiver, incline a sua fronte, feche os olhos e vamos falar com Jesus. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui neste programa. Neste momento, pedimos a Tua direção de uma forma especial para aprendermos, para fixarmos este assunto, este conteúdo na nossa mente e que possamos praticar, de fato, o que aprendemos aqui. Abençoe este momento de reflexão em cada uma das nossas ouvintes. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a grande comissão dada por Cristo antes de retornar ao céu. E essa comissão, essa grande comissão, inclui todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo cristão, independente de classe, independente de cor de pele,
independente de idade, de gênero, sexo, não importa. Todos aqueles que creem em Cristo recebem essa grande comissão. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. A comissão evangélica é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos devem trabalhar fervorosamente pelas almas, dando a todas o convite de misericórdia. Não devem esperar que o povo venha a eles, devem eles ir ao povo com sua mensagem. Vimos neste programa que todas nós, a Wisley, eu, você que está nos ouvindo, todas nós temos um chamado especial, o ID, que mencionei há pouco. Vimos também várias maneiras pelas quais nós podemos colocar nossa missão em prática. Mulheres missionárias existem desde os tempos bíblicos e agora é a nossa vez de ocupar este lugar. Estamos numa crise, e eu não digo apenas na questão econômica e outros assuntos, mas uma crise espiritual também. A lei de Deus está sendo pisada a pés e seus princípios têm sido deixados cada vez mais de lado. Precisamos nos levantar e restaurá-los, defendê-los e ensiná-los àqueles que não os conhecem. Estamos no limiar da nova terra. Necessitam-se mulheres cristãs. Necessitam-se mulheres de princípios firmes e caráter decidido. Mulheres que creem que estamos, de fato, vivendo nos últimos dias e que possuímos a última solene mensagem de advertência a ser dada ao mundo. Onde hoje existe uma mulher, houvesse 20 que fizessem dessa santa missão sua obra acarinhada, veríamos muito mais pessoas convertidas à verdade. As mulheres, na mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se. Podem ocupar seu lugar na obra, na presente crise, e o Senhor há de operar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do sentimento de dever e trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, possuirão exatamente a serenidade tão necessária no tempo atual. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres à luz de seu semblante, e isso lhes dará uma força que excederá a dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato íntimo com o coração de pessoas de quem os homens não se podem aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo em suas casas. Assim explanada, a palavra de Deus efetuará sua obra, qual fermento, e mediante sua influência converter-se-ão famílias inteiras. Irmãs, não vos canseis do atento trabalho missionário. Todas vós podereis empenhar neste trabalho com êxito, se estiverdes em comunhão com Deus. Elevai sempre a Deus o coração numa prece, para que sejais bem-sucedidas em reunir alguns galhos silvestres que se deem frutos para a glória de Deus. Todas as que de coração humilde tomarem parte nessa obra estarão se educando continuamente como obreiras na vinha do Senhor. Que cada uma de nós, cada uma que está aqui ouvindo esta mensagem, em sua esfera de atuação, seja ela qual for, possa estar sempre disposta a responder o ide do Mestre com eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos orar para concluir? Senhor Deus, obrigada por nos dar esse privilégio de Te representar onde quer que nós estivermos. Pedimos a Tua ajuda, a Tua sabedoria, a Tua força para que possamos desempenhar nossa missão da melhor forma possível e um dia possamos encontrar o Senhor na sua volta, junto com aqueles com os quais o Senhor nos deu o privilégio de trabalhar. Abençoa cada ouvinte aqui, também a nossa convidada, também toda a equipe por trás deste programa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença aqui no programa de hoje. Semana que vem tem mais. Wisley, nossa querida convidada, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Para te dar as suas considerações finais, sinta-se à vontade. Nossa, que incrível fazer parte de tudo isso, Lu. E
esse último que você leu, tipo, em mim teve um impacto muito grande esse texto. E o que você comentou também, porque é muito forte, sabe? O nosso ID hoje é mulheres dispostas a aceitar isso, sabe? A aceitar esse chamado e a restaurar aquilo que hoje o mundo mais está perdendo. E a minha consideração final é, se eu pudesse falar alguma coisa, tipo, se eu pudesse, de tudo isso, se você for tirar só uma parte, tudo foi muito importante, mas se você for levar algo para sua vida, leva aquilo que a Elo falou agora por último na conclusão, sabe? O ID são para todas. O ID é para todas e onde quer que você esteja. Mas esteja ciente de que Jesus quer um coração humilde para aceitar a palavra dele e humilde para levar todas as pessoas. Porque ele também não faz acepção de pessoas. O nosso chamado é para levar para o mundo inteiro e principalmente a restaurar valores e brechas que hoje foram deixadas de lado, sabe? Esse programa foi tudo muito incrível, eu aprendi muito, vou levar muita coisa para minha vida, eu tenho certeza e espero muito que tenha agregado muito a sua vida, você querido ouvinte que nos acompanhou até aqui, que nos acompanhou até agora o final do programa, e esse programa vai ficar salvo, então compartilhem com as pessoas, sabe? Mostra para mais pessoas, para aquelas mulheres que precisam entender que isso que eu vou falar agora é para todas nós, sabe? Quantas pessoas estão morrendo sem ter ouvido falar de Jesus? Ou sem ter ouvido falar alguma oportunidade para conhecer a fonte da vida? E você é esse instrumento que Jesus está chamando agora para aceitar esse ID, sabe? Então, leva isso para sua vida e leva isso também para as pessoas que estão à sua volta. E essa é a minha consideração final que eu tenho para fazer. Muito incrível tudo isso e principalmente muito incrível esse programa. Muito obrigada, Wesley, pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço. Do seu chamado. E mais uma vez, querido ouvinte, muito obrigada por estar nos acompanhando aqui no seu programa Viva Bela. Quero agradecer aqui especialmente aquelas que deixaram o seu oizinho, o seu bom dia aqui no chat. Sandra Ribeiro, professora Hermes Inice, Ana Cláudia, Vanessa Oliveira, muito obrigada pelo seu feedback, pelo seu comentário, por estar acompanhando a gente. E na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, nós estaremos aqui novamente na sua rádio Conectados, no seu programa Viva Bela. Até mais, que Deus abençoe você. Buscar
todos meus